Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está escutando a gente. Mais um podcast para vocês. E hoje um assunto muito legal. Vamos falar sobre FDICs. Então, um assunto legal que muita gente não entende. A gente até fala, né? Existem vários tipos de fundos de investimentos. Esse é um dos tipos de fundos de investimentos. A gente vai falar sobre ele e qual que é a relação com tokenização de ativos. Então vai ser um assunto muito legal e para isso convidei um cara que já participou aqui com a gente de podcast, Diego Vilodres, ó. Falei certo o sobrenome. Diegão, obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Imagina, Flá, eu que agradeço, é sempre um privilégio poder estar aqui participando, poder trazer um pouquinho de conhecimento aqui para o pessoal, ajudar, né? O pessoal tem um pouquinho mais de entendimento desse mercado financeiro que às vezes é tão difícil de entender, mas a gente tenta aqui trazer de uma forma mais prática, mais simples, né? Mais nosso linguajar do dia a dia mesmo, né? Para desmistificar um pouquinho esse conhecimento. Exatamente, porque a gente fala muito, cripto, token, e daí até a gente fez agora, a gente gravou um podcast falando de investimento no exterior, então é sempre bom falar das diversas formas de investir, e também eu acho que é muito interessante a gente falar sobre FDIC hoje, e eu queria que você começasse explicando aí pra gente ir já direto ao ponto, o que é FDIC especificamente? Tá, vamos lá, Flá. Eu acho que assim, eu entendo que o nosso público aqui, a gente tem a galera que manja do mercado financeiro, né? A gente tem a galera que manja do mercado de cripto, né? Mais voltada a cripto, e a gente tem aquela galera que tá, querendo conhecer um pouquinho mais. Eu acho que aqui a ideia é eu conseguir compartilhar um pouquinho com vocês, acho que num conhecimento um pouco mais macro do que é um FDIC, tá? Talvez acho que não faz sentido a gente entrar nos mínimos dos mínimos detalhes, mas acho que dá uma boa abrangência de como funciona o FDIC. E, Flá, eu acho que antes de a gente entrar já no assunto de FDIC, é importante a gente falar de recebíveis, porque o FDIC, né, que é um fundo de investimento de direitos creditórios, nada mais é do que um fundo de recebíveis, né? Então, que é o que a gente trabalha muito forte aqui na LIC já, que nada mais é que um ativo, né, que uma dívida de alguém que prestou algum serviço ou vendeu algum produto, onde a gente tem do lado, né, alguém que vende um produto ou presta um serviço e a gente tem do outro lado o tomador desse serviço, né? Acho que a forma mais fácil, Flá, para a gente ilustrar, eu acho que é dando um exemplo, Eu tá? adoro exemplos. Eu acho que É, eu gosto de trabalhar com exemplos. Sempre que eu falo assim de token de recebível, eu uso o exemplo de aluguel de imóvel, por exemplo, que eu acho que fica um pouco mais fácil da galera entender. Então, usa um exemplo ó, aí para o pessoal entender. um exemplo fácil. Vamos imaginar aqui, Flá, que você é dona de um supermercado da Flávia. E aí você, como dona do supermercado, você precisa de produtos para colocar ali na prateleira para vender para os seus clientes, certo? E vamos supor que eu estou fazendo o papel do seu fornecedor. Eu vou fornecer um produto para você colocar na prateleira do seu mercado. Vamos Sim. supor que sei lá, eu vendo, sei lá, torresmo, saquinho de torresmo. para você colocar no seu supermercado. E aí eu vou lá, negocio com você, eu quero vender bastante para você, né, Flávia? Que, eu preciso vender. E você, nada boba, você fala, Diegão, eu compro de você, só que é o seguinte, eu vou te pagar daqui a 90 dias, né? Porque eu preciso de um tempo para vender para os meus clientes para depois te pagar. É natural, né? E eu, obviamente, falo, pô, show de bola, quero fechar a venda, eu fecho com você, só que eu vou receber só daqui a 90 dias. Então, aqui nesse cenário, Flá, o que acontece? A gente tem você, como a dona, como a empreendedora, você vira uma devedora, você deve uma prestação na verdade, um boleto, uma nota fiscal da compra de um Sim. produto para mim que vai vencer daqui a 90 dias, certo? E o que eu posso fazer? Pô, eu quero vender para outros supermercados, eu quero vender para suas outras unidades, só que eu já gastei o meu dinheiro comprando matéria-prima, pagando funcionário. E aí, o que eu preciso fazer? Falar, eu preciso de mais dinheiro. Aí, qual que é o recurso que eu posso utilizar? Antecipar essa dívida, né, que você tem comigo para um fundo de investimento. E aí que entra o FDIC, né? Que o Legal. FDIC nada mais é do que um fundo, né, de investimentos nesse sentido. Existem vários tipos ali, né, Flá, de ativos, que a gente pode falar um pouquinho deles aqui, mas de uma forma geral, a gente está antecipando, e o FDIC, né, que é um fundo de investimento, o que ele faz? Ele consegue juntar dentro de uma única cesta vários ativos, de várias dívidas, de várias Flávias e supermercados que estão pelo mercado, e oferecer isso para o investidor, né,
de uma forma onde tem alguns benefícios aí, né, Flá? Quando você consegue montar um fundo de recebíveis, acho que o primeiro ganho é você dilui risco, né? Porque existem pagadores que são bem certinhos, existem pagadores que demoram um pouquinho às vezes para pagar. Então aí você já consegue diluir um pouquinho o risco do fundo como um todo, né? Acho que uma outra É uma cesta, né? É uma cesta que possui ali vários tipos de recebíveis. Então, Exato, Flá. e nessa cesta ela vai equilibrando ali. Tem gente que vai pagar na hora certa, tem gente que pode pagar daqui a pouquinho, mas vai fazendo um equilíbrio, e isso é vendido para os investidores. O que até parece muito com tokenização de recebíveis, né? Só que a tokenização ela não tem essa cesta. Você compra um token, você compra um token específico de um recebível específico, mas você pode comprar diversos tipos de tokens. Mas você não vem tudo nessa cesta, né? Diversos recebíveis em uma cesta só. Exato, Flá. Meu, você fez um ótimo comparativo, que é bem isso. No final do dia é bem isso mesmo, Flá. O FDIC, ele permite você ter algumas outras subdivisões ali, né? Alguns recursos. Então, por exemplo, com o fundo de investimentos em FDIC, a gente consegue categorizar tipos de recebíveis que a gente vai disponibilizar para os investidores. Então, a gente coloca investidores em categorias diferentes. Vamos supor, você, Flávia, é uma investidora que é mais pé no chão. Você quer o mais seguro. É uma renda fixa e você quer rentabilizar, mas você não quer correr tanto risco. E vamos supor que nesse cenário eu arrisco mais do que você, né? Mais arrojado, exatamente. E aí eu me exponho mais ao risco, eu tenho um potencial de ganhar mais, porém, eu também tenho um risco maior de eventualmente não receber. E com a estruturação, quem faz a estruturação do FDIC, o administrador, ele coloca ali nas regras do FDIC essa prioridade de recebimento. Então, vamos supor, você, Flávia, que nesse caso é mais seguro, é mais pé no chão, né, nos seus investimentos, você ganha prioridade. Você ganha um rendimento um pouco menor, mas você ganha prioridade de recebimento. Assim que o devedor pagar a dívida, você é a primeira a receber. Já eu não. Eu já fico no risco da inadimplência ali do pessoal. Então, vamos supor naquele exemplo do mercado, Flá, que você não pagou, você não me pagou ali, você atrasou, certo? O que o estruturador ali, o administrador do fundo, tem como responsabilidade de efetuar essa cobrança. Falar, pô, porque agora ele pegou esse ativo em troca de um deságio de você, e aí se você não pagar, ele vai lá e executa a cobrança com você. Isso pode demorar um tempo a mais, então mexe com liquidez e o risco aumenta, né, para quem está exposto nessa categoria. O tipo, eu acredito assim, não sei, né? Isso você pode me falar melhor, porque você entende melhor. Os investidores mais iniciantes, eu acredito que eles acabam não se expondo muito a FDIC. Talvez sejam os investidores um pouco mais experientes e tudo mais. Como é isso? Exato, Flá. O que a gente faz na LIC, até usar um paralelo, né, com o que a gente faz na LIC. Na LIC a gente consegue vender, a gente trabalha com a mesma estruturação, é um ativo, é uma antecipação de um recebível de um único usuário, como você disse, de uma única empresa, né? E a gente consegue vender a varejo. Por quê? Porque é uma operação simples, né, Flá? É uma operação que, o investidor ali no papel dele, ele consegue olhar ali na página da oferta e ter clareza do risco que ele está tomando. Ele consegue ver da onde que é o ativo, né? Quem é o devedor. É muito transparente. Quem que está envolvido na operação, então isso permite, até pela regulação que a CVM coloca para a gente, né? Isso permite que a gente venda nesse formato no varejo. Já com o FDIC, o que o regulador ele orienta, né? Ele orienta não, ele exige, na verdade, né? Em prol de proteger o investidor, obviamente. Como você tem uma cesta de ativos, a gente consegue perceber o quê, né, Flá? Que, fica muito mais difícil você fazer uma análise de todos os ativos, de todas as empresas, das operações que estão envolvidas dentro desse fundo, e por muitas vezes são muitos ativos que estão ali, né? Então, a gente deixa a operação um pouco mais complexa, que exige que o investidor ele seja um investidor qualificado para poder fazer esse investimento. Se eu não me engano, tá, Flá, um investidor qualificado ele precisa ter 1 milhão, não que ele precisa investir 1 milhão, mas ele precisa ter 1 milhão, e ele precisa ter mais a comprovação de conhecimento, né? Então, para ele poder investir em um FDIC. Então, essa é uma regrinha que a CVM coloca. Mas você pode fazer isso através de um gestor de investimento também? Pode. Por exemplo, a pessoa não tem 1 milhão, mas a pessoa quer investir no FDIC. Então, ela pode fazer isso através de um gestor. Um intermediário que tenha certificação, né, que seja certificado, que tenha ali o que o regulador precisa, o que o regulador exige, né, para você poder fazer isso. Sim, assim é possível. Legal, legal. Tá, então assim, mas aí eu posso investir num FDIC a partir de quanto? Porque assim, cripto, eu quero comparar a questão cripto, não, a questão de token de recebível
com FDIC. Então, assim, qual vale mais a pena, qual é mais interessante? Óbvio, vale a pena você diversificar, a gente sempre fala isso. Mas, assim, qual faz mais sentido, na verdade, para o investidor comum, né? A maioria das pessoas que investem, elas não vão ter 1 milhão ali na carteira, né? Não é fácil você juntar 1 milhão, né? Apesar de hoje você vai, é 1 milhão, mas quero ver juntar 1 milhão. É difícil juntar 1 milhão. Então, assim, quem pode investir? Quem consegue investir? Porque em token, com R$ 25, você consegue comprar um token. E agora um FDIC. Flá, qualquer pessoa física ou jurídica pode investir. Para ele ser, o que eu falei sobre investidor qualificado, para ele, é uma condição para ele ser um investidor qualificado, mas ele pode investir, se eu não me engano, tá, para fundo de investimento a partir de 25 mil, tá? Então você aumenta um pouquinho ali a participação. Isso também depende muito do fundo, né? As regras da estruturação do fundo de investimento. Então é um pouquinho diferente. É como a gente pode usar até uma analogia de, varejo e atacado. Né? Uma coisa Não, mas aí você não pode comprar, tipo, eu quero comprar R$ 100 de um FDIC. Esquece. Cara, até onde eu sei, não, Flá. Tá? Você precisa ser um investidor qualificado e seguir essas premissas. Sim, o que é ruim e o que traz um ponto positivo já para a tokenização, né? Que dela realmente traz essa democratização. Você quer comprar R$ 25? Você tem R$ 25 para comprar? Legal, você compra 25. Você tem 1 milhão para comprar, a oferta é maior, você pode comprar 1 milhão. Fica muito a critério do investidor, né? Liberdade mesmo. Uma outra característica do FDIC aqui também, Flá, é o quê? É que, por exemplo, no varejo aqui com a LIC, a gente consegue trabalhar e disponibilizar para usuários somente ativos performados. Né? Ou seja, são ativos que já aconteceu a venda ou daquele produto ou daquela prestação de serviço. Quando a gente entra no universo de FDIC, que é regulado pela CVM, a gente consegue ampliar também nossa oportunidade de novos tipos de ativos para ter acesso para chegar ao investidor. Né? Então, por exemplo, eu posso trabalhar no FDIC com ativos não performados, que são ativos que, sei lá, tem tipos de negócio que tem uma previsão, que tem ali um fluxo de caixa mais previsível. Vou dar um exemplo aqui, Flá. Vamos pegar uma rodovia, tá? E tem a concessionária da rodovia que cobra pedágio ali. Ela tem um fluxo de carros ali que estão pagando pedágio, então ela tem uma previsibilidade de quanto que ela vai receber, por exemplo, no segundo semestre do ano de 2023. E ela quer juntar tudo isso numa cesta, porque ela precisa de dinheiro para investir no negócio dela, e ela vende esses recebíveis, esses direitos de recebimento de uma venda futura para algum FDIC. Né? E o FDIC, obviamente, disponibiliza para o investidor. Tem algumas peculiaridades assim sobre tipos de ativos, tá? Mas no final do dia é aquilo que você falou, Flá. Com a tokenização de ativos, a gente consegue democratizar. Isso que é incrível, né? Cara, e tem um benefício muito grande que a gente consegue levar para os nossos investidores. Né? E você acha, assim, pelo que você sabe de FDIC, sabe de tokenização, como que você acha que vai ser o futuro disso? A gente vai ver realmente o tradicional se unindo muito à tokenização, porque assim, a gente vê muita vantagem, né, em tokenização. Então, quem tá em FDIC agora, vai olhar e falar assim, olha, isso aqui parece interessante. Como você acha que deve ser o futuro do mercado tradicional? Flávia, excelente pergunta. E eu sou do tipo que gosta de ver o copo meio cheio, né? Eu fico muito feliz assim, em olhar para como as coisas estão caminhando, como os reguladores estão olhando para esse mercado, como eles estão olhando com bons olhos a introdução da tecnologia para facilitar. Porque no final das contas, né, Flávia, o regulador, ele coloca algumas limitações, por exemplo, de um FDIC só ser um investidor qualificado, né? Tipo, tem algumas limitações porque no final do dia ele precisa proteger o usuário, precisa proteger o investidor que está na ponta, o mais sensível, né? Então existem essas limitações. Por quê? Porque assim, cara, para você estruturar, você precisa de um administrador, de um gestor, de um custodiante, de um agente de cobrança. Tem toda uma galera que precisa estar fazendo um trabalho mega qualificado ali para poder oferecer um fundo de investimento, né? Precisa de um conhecimento. Quando a gente coloca tecnologia, tokenização no meio desse processo todo, a gente consegue desintermediar muita coisa. Né? A gente consegue, por exemplo, dar uma segurança absurda para uma operação, por exemplo, de FDIC, utilizando a blockchain, trazendo transparência, sempre sendo 100% auditável pelo investidor, pelos próprios agentes que estão envolvidos também. Existe muita evolução nesse mercado, né, Flá? Existe um potencial de evolução muito grande
E, eu acredito fortemente que esse mercado nos próximos anos vai evoluir muito com a introdução da tecnologia blockchain. A gente tem trabalhado continuamente para isso aqui dentro da Leak, né? Até E vemos. porque isso a gente até fez aqui, a gente fez um podcast com o Edilson Osório. Ele é um cara, assim, que eu admiro pra caramba quando você assiste um podcast dele, quando você escuta o podcast dele. Você fica, meu Deus do céu, que aula. Você quer ficar escutando o cara o dia inteiro. E ele falando de blockchain, porque na verdade blockchain traz inúmeras possibilidades, assim, é uma tecnologia absurda. Não é à toa que eu lembro 2019, quando eu estava iniciando no mercado cripto, o presidente da China foi lá e pediu para as pessoas, para as empresas, utilizarem a blockchain, porque era tecnologia que as pessoas tinham que ficar de olho. Porque realmente ela tira intermediário, ela traz transparência, ela traz segurança, né? Então, enfim, a blockchain realmente ela veio para mudar as coisas. Até falo, quem quer, pô, tô de saco cheio aqui do que eu faço, meu, vai estudar blockchain. Porque é o Exato. futuro, é o presente e é o futuro. Com certeza, a gente tem que olhar para isso. Concordo, Flávio. O que eu fico mais feliz, assim, sabe o que que é? É ver a movimentação dos reguladores. Eles estão aderindo, né? Eles estão olhando para isso. E isso mostra para a gente como é assertiva, né? É mais do que aquela hipótese de que lá no futuro as coisas mudem e tal, e a gente vê hoje claramente todo mundo olhando para isso, né? A tokenização de fato é realidade no dia de hoje. Exige ainda da gente muita construção, né, muita comunicação com todos os envolvidos desse mercado, levar esse conhecimento, né, Daniel, aqui, CEO da que tem feito isso grandiosamente, né, se estreitando relação com o Banco Central, com o CVM, para de fato levar esse conhecimento, essa tecnologia que a gente já tem, né, Flávia? A gente já opera isso aqui dentro da Leak, né, e conseguir levar isso para a gente conseguir trazer mais qualidade para o mercado. Eu acho que esse é o objetivo, proteger melhor o investidor, garantir para quem está oportunidade de liquidez para empresas, empreendedores de diversos setores, né, do mercado, de grandes indústrias, desde o pequeno empreendedor, né, a gente consegue gerar liquidez para eles. Então, cara, tem muito a evoluir esse mercado com a implementação de tecnologia blockchain É uma e eu fico sensação muito de otimista. estamos no caminho certo, né? Não é uma sensação, estamos de fato no caminho certo. A gente vê isso. E o legal é que como tokenização de recebíveis, né, que é o que ali que foca, ainda tá relativamente no começo. Muita gente não sabe o que é, muita gente fica ainda meio assim. Ah, quem entra hoje no negócio tá entrando no Bitcoin lá atrás, né? Lá em 2009, tá entrando lá bem no início do negócio que vai mudar as coisas, que já está mudando porque os grandes estão de olho nisso, né? Não é à toa que, enfim, o Itaú tá ligado ali, que o Daniel vai palestrar no Banco Central, vai em tudo que é lugar, porque realmente tokenização de recebíveis é algo importante, realmente vai mudar, é algo interessante. Até falo, quando a gente fala de lembrando que tokenização de recebíveis não tem nada a ver com o mercado cripto, não tem volatilidade de mercado, não tem nada. Quando a gente fala de cripto para as pessoas e a gente fala de tokenização de recebíveis, a gente explica as duas coisas. Quem está de fora faz muito mais sentido e a pessoa se sente muito mais segura comprando um token de recebível do que comprando uma criptomoeda. Então, talvez as pessoas façam até o caminho inverso. As pessoas entrem através dos tokens de recebíveis. Aí depois, beleza, eu tô aqui com esse negócio aqui que me dá segurança, seria como se fosse, entre aspas, uma renda fixa em cripto, tô mais seguro aqui, agora eu vou arriscar um pouquinho na minha carteira, então eu vou comprar cripto. Então agora eu vou fazer esse outro movimento. Eu acho que talvez as pessoas façam esse movimento inverso. Isso ajuda a gente, né, Flávio? Como investidores, porque a gente tem os ciclos de mercado, né? Mercado de alta, tem ciclos, falando de cripto, então, cara, a gente tem um momento onde que tá todo mundo otimista com o mercado, e o mercado explode, estoura, mas a gente tem um momento como a gente está hoje, que é o mercado de baixo, né? Aonde fica muito atrativo a renda fixa, né, para a gente investir e se capitalizar, né, com uma certa liquidez previsível dentro do mercado também, mesmo assim, preservando o seu patrimônio e rentabilizando ele um pouquinho, 1,3% ao mês, 1,4%, que já é um excelente rendimento, para que no momento de virada de mercado de cripto, por exemplo, você está ali munido para você pegar parte do seu patrimônio ali, né, de investimento e conseguir colocar no mercado cripto e aproveitar
um mercado de alta, né? Para quem tem estratégia de médio e longo prazo, poder navegar nesses tipos de ativos é fundamental. É fundamental. É legal isso, e a gente focou agora muito no investidor, mas também para o emissor, né? Para a empresa que quer realmente tokenizar um ativo, ou ela precisa, né, de liquidez, como você citou o exemplo do mercado, ela precisa de liquidez ali. Faz muito sentido a tokenização em si, né? Então, talvez, a partir do momento que eles entenderem tokenização, eles falem, olha, que legal isso aqui, eu vou ter menos gasto, vou ter menos custo, né? Pô, vai trazer mais liberdade, eu abro para mais investidores. Então, realmente, é um trabalho de formiguinha, mas que aos poucos acredito que as grandes empresas cada vez mais vão olhar para isso. E é legal, né, Flá? Porque quando tem muita demanda de liquidez no mercado, eu acho que é um movimento natural, que o mercado busque formas mais fáceis, mais práticas, mais baratas de ter acesso a essa liquidez, né? Então, quando a gente vê grandes instituições financeiras apoiando essa evolução do mercado, eu acho que demonstra um pouquinho desse movimento, né? Como você disse, de a gente estar no caminho certo, estar no lugar certo na hora certa. Porque, o mercado é muito grande. A gente está falando de grandes indústrias, a gente está falando de comércio como um todo, a gente está falando de próprias financeiras, né, Flá? Imagina, hoje a gente não consegue ainda oferecer no varejo, mas falando ali de dar crédito, né? Vamos supor que, sei lá, Flá, um momento que eu estou vivendo agora, eu estou comprando apartamento. Aí comprei um apartamento e eu vou financiar uma parte do apartamento, até Sim. porque eu quero manter um dinheiro em caixa, eu não preciso Vale pagar tudo à vista, e eu vou tomar dinheiro emprestado de uma financeira, né? Um Uhum. banco, financeira que vai me emprestar esse dinheiro. Para eu pagar, sei lá, em 10 anos, vamos supor, vou pagar em 10 anos, vou pegar 100 mil, vou pagar 150 mil, um exemplo hipotético aqui, tá? O que essa financeira pode fazer? Ela pode falar, eu tenho 150 mil para receber do Diego, só que eu também posso vender esses 150 mil e, sei lá, com uma taxa de deságio, e eu posso pegar esse dinheiro e emprestar para outra pessoa e fazer mais dinheiro, né? Então, não é só não é só na troca de compra e venda, né? Mas também no mercado financeiro a gente consegue fazer estruturações nesse sentido, e a tokenização deixa isso tudo muito mais leve, mais barato, mais ágil, transparente, né? Que é auditável. Enfim, acho que a gente tem muito para agregar nesse mercado e transformar ele para melhor mesmo, assim, em todos os sentidos, sabe? Eu só vejo o mercado crescendo, assim, eu vejo o interesse das pessoas por tokenização aumentando, gente que olhava lá atrás com receio, falava, ai, não sei, agora já olha de forma diferente, e é legal a gente trazer esse assunto de FDIC e tudo, para as pessoas realmente entenderem a diferença de FDIC para tokenização, né, e fazerem a sua análise, pô, acho que esse aqui é mais vantajoso, acho que essa forma de investir é mais vantajosa, ou vou diversificar minha carteira, vou ter ali um pouco de FDIC, vou ter um pouco de token, vou ter cripto, enfim, né? Mas fazer a sua análise aí, eu acho que é um assunto importante para a galera entender. Eu já vi gente que, putz, foi, agora migrou e tá totalmente em token, então eu acho super legal, acho que é um passo à frente que estamos dando aí. Diego, queria que você fizesse aí, falasse, se tem alguma coisa que eu esqueci de falar que é extremamente importante, você fala assim, cara, as pessoas precisam saber disso. Flá, conheço o mercado de tokenização. Eu acho que é uma das maiores oportunidades. Para quem não conhece ainda, é uma das maiores oportunidades que a gente está vendo de movimentação para investidores varejistas, assim como eu, qualquer um pode investir, como você disse, a partir de R$ 25. Entenda um pouquinho mais, porque, faz muito sentido e vale muito a pena. Pela segurança, praticidade, tudo que a gente tem falado aqui sobre tokenização. Sei que eu sou suspeito de falar, Flávio, mas eu sou aquele caso que não só falo, mas também faço, né? Por exemplo, cara, maior parte do meu valor investido está em tokens hoje. Né? Tokens, eu gosto de cripto também, me exponho um pouquinho mais ao risco ali, mas está em tokens na própria LIC, porque tenho segurança, tenho confiança, né? Eu acho que é importante conhecer muito bem, ainda mais com esses acontecimentos do mercado, conhecer muito bem a corretora, né? E tenho maior tranquilidade e orgulho até de falar assim que, a gente desde o dia 1 de empresa, a gente sempre priorizou a segurança, a conformidade, né? De conhecer o usuário, ter antifraude, ter toda a infraestrutura que se precisa ter como uma corretora para dar segurança ao investidor, né? Então, quem não conhece a LIC ainda,
tem que conhecer a fundo. Eu acho legal isso até, que você comentou do que está acontecendo no mercado, para quem está por fora, enfim, uma das grandes corretoras de cripto do mercado, ela estava insolvente, enfim, e faliu, resumidamente, essa foi a notícia que acabou impactando muito o mercado cripto e que acabou impactando muito muitos investidores ficaram com medo. Será que tal corretora é segura? Será que sim? Será que não? Essa questão, eu sempre falei, independente, muito antes da FTX, antes de você investir em algum lugar, você precisa ter certeza que aquele lugar ele investe em segurança, né? Não é, ai meu Deus, tem tal ativo. Ele investe em segurança, sim, como é, como não é, quem tá por trás. Então, uma das coisas que eu acho legal, né? A gente suspeito para falar, né? Porque estamos na leak, mas eu gosto de falar, pô, quem tá por trás da leak, né? Olha as pessoas que estão por trás, são pessoas que têm. Pô, Daniel tem um nome gigantesco no mercado, é extremamente respeitado, saiu na lista lá do Cointelegraph, que é um dos principais sites de notícia do mundo, dos nomes mais influentes de cripto no Brasil. Tem Itaú como sócio, né? Então, enfim, é uma empresa muito grande, né? É uma empresa que tem gente de peso por trás. Tem Oliveira Trust, enfim, gente de peso por trás. Isso aí já traz credibilidade, já traz segurança, né? Empresa que está trabalhando realmente para cada vez trazer mais segurança para o investidor. Então, esse é um grande ponto aí. E também para não só para o investidor, né? Eu acho que para quem quem tem sua empresa, quer tokenizar um ativo, eu acho que realmente tem que ficar de olho em tokenização, levar em consideração, estudar, acompanhar aqui, que a gente está tendo bastante podcast focado em tokenização agora. Agora a gente deixou cripto um pouco de lado, a gente está até mais focado em tokenização. O mercado tá ruim, então vamos focar mais em tokenização. A gente tem que ir onde tá bom, né, Flávio? Claro, com certeza. Diego, quero agradecer a tua participação por trazer realmente de forma super didática aqui, clara, para todo mundo, o que é FDIC, a gente fazer essa comparação com FDIC, tokenização, é muito, muito, muito importante mesmo. Então, quero agradecer. E com certeza você já sabe que a casa é sua, então você voltará outras vezes. Então, já está super convidado. Obrigada, de verdade. Pô, eu que agradeço, Flávio. Eu fico esperando outros convites, tá? Obrigada. Gente, lembrando que segunda, quarta e sexta, 9h30 da manhã, tem live para vocês no YouTube da Leak, falando do mercado cripto e do mercado no geral. A gente acaba falando de todos os mercados aí para vocês, para trazer atualização, manter todo mundo informado, ajudar vocês nos investimentos de cada um. E toda terça-feira, 6 horas da tarde, podcast para vocês, que também vocês podem acompanhar no nosso canal no YouTube. Então, sigam a gente nas redes sociais, acompanhem aí, fiquem por dentro. Invistam com cautela e diversifiquem o patrimônio de vocês. Obrigada, gente. Até semana que vem, Diegão. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.